A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 28. Neste capítulo encontramos um confronto muito importante. De um lado está Jeremias, o profeta verdadeiro. Do outro está Ananias, um falso profeta que anunciava exatamente aquilo que o povo queria ouvir. Enquanto Jeremias dizia que o exílio fazia parte do propósito de Deus, Ananias afirmava que em apenas 2 anos tudo voltaria ao normal. Era uma mensagem bonita, animadora, mas não vinha do Senhor. Jeremias capítulo 28 versículo 1 ao 4. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Naquele mesmo ano, no 5º mês do 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Ananias, filho de Azur, de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta para este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, declara o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Vamos entender um pouco o texto. Imagine a cena. O povo estava assustado, com medo, vivendo dias difíceis. Então aparece um homem dizendo exatamente o que todos queriam ouvir. Em 2 anos tudo estará resolvido. Humanamente, era muito mais agradável ouvir Ananias do que Jeremias. Mas agradar as pessoas nunca foi o critério para saber se uma mensagem vem de Deus. Vejamos algo profundo. A verdade nem sempre é confortável. E a mentira nem sempre parece perigosa, por isso o cristão precisa conhecer a palavra. Porque quem conhece as Escrituras não é levado por qualquer discurso bonito. Agora veja a reação de Jeremias. Jeremias capítulo 28 versículo 6. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Jeremias respondeu: Amém. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou. À primeira vista parece estranho. Mas Jeremias não está concordando com Ananias. Ele está dizendo: Eu gostaria que isso fosse verdade. Nenhum profeta fiel tinha prazer em anunciar sofrimento. Jeremias desejava profundamente que Deus restaurasse o povo. Mas ele não podia trocar a verdade por uma mensagem agradável. Vejamos algo profundo. O verdadeiro servo de Deus nunca prega aquilo que deseja. Ele prega aquilo que Deus ordena. Seu compromisso é com a verdade, não com a popularidade. Agora Jeremias apresenta um princípio importantíssimo. Jeremias capítulo 28 versículo 9. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Mas o profeta que profetizar paz só será reconhecido como alguém verdadeiramente enviado pelo Senhor se aquilo que profetizou acontecer. Que ensinamento extraordinário! Na Bíblia, a autenticidade de um profeta nunca era medida pela emoção que provocava, mas pela fidelidade da sua mensagem e pelo cumprimento daquilo que dizia. Vejamos algo profundo. Ainda hoje devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus. Nem todo sonho, nem toda revelação, nem toda profecia deve ser aceita automaticamente. O próprio apóstolo João escreveu: Provem os espíritos para ver se procedem de Deus. O nosso maior referencial continua sendo a Bíblia. Agora acontece um momento marcante. Ananias tira o jugo do pescoço de Jeremias e o quebra diante de todos, como se estivesse anulando a palavra de Deus. Mas Deus responde imediatamente. Jeremias capítulo 28 versículo 13 ao 14. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Vá dizer a Ananias: Assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos: Coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações. Que lição poderosa!
O homem pode até tentar quebrar os símbolos, mas ninguém pode quebrar a palavra de Deus. Aquilo que Deus determina sempre se cumprirá. Vejamos algo profundo. Lutar contra a vontade de Deus nunca produz liberdade. Produz um peso ainda maior. Quando resistimos ao Senhor, a caminhada fica mais difícil. Mas quando nos rendemos à sua vontade, encontramos paz. Porque seus planos sempre são melhores que os nossos. Olha o centro da mensagem. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando é impopular. E a mentira continua sendo mentira, mesmo quando recebe aplausos. Por isso nunca escolha uma mensagem apenas porque ela agrada seu coração. Escolha sempre aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Talvez hoje você esteja ouvindo muitas vozes. A internet fala. As pessoas falam. As redes sociais falam. Mas acima de todas elas, continue ouvindo a voz do Senhor, porque somente ela conduz à vida. E eu te digo algo da parte de Deus. O Espírito Santo está despertando discernimento na sua igreja, porque somente ela conduz à vida. E eu te digo algo da parte de Deus. O Espírito Santo está despertando discernimento na sua igreja. Vivemos dias em que muitos discursos parecem espirituais, mas somente aqueles que permanecem firmados nas Escrituras permanecerão inabaláveis. Deus levantará homens e mulheres apaixonados pela verdade, que não negociarão a palavra para agradar ninguém. E eu profetizo sobre a sua vida, que Deus lhe dará discernimento espiritual, sabedoria para reconhecer a sua voz, e coragem para permanecer na verdade, mesmo quando ela for diferente da opinião da maioria. Receba isso. Permaneça na palavra. Examine tudo pelas Escrituras. E siga sempre a voz do bom pastor, porque as ovelhas de Cristo conhecem a sua voz e jamais serão enganadas. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.